A paz do Senhor, queridas irmãs Dorcas. No dia de hoje, eu escolhi, para falar sobre as mães, do mês de maio. E a personagem bíblica que eu escolhi é uma mamãe chamada Isabel. O texto bíblico que nos fala sobre esta grande mamãe é no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 até ao 25. O texto é grande, eu vou ler apenas alguns versículos e depois a gente comenta um pouco sobre o conteúdo. Amém? Então eu lerei do 13 ao 15, que diz o seguinte: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, o qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, esse texto vai falar sobre um casal, que viviam na época, no tempo de Herodes, que era o rei da Judéia, E esse casal, o esposo dela chamava-se Zacarias e ele era um sacerdote, E ela era uma das filhas de Arão, também de linhagem de sacerdotes, famílias assim dedicadas ao ministério do Senhor, a levar os sacrifícios, holocaustos, as petições, a gratidão, o louvor do povo, intercedia pelo povo diante de Deus. Isabel fazia parte desta família, E a Bíblia fala que era um casal muito justo, Eles tinham um senso de justiça, de equilíbrio, eram pessoas que faziam o bem, que procuravam agir com equidade nas situações. O termo justo aqui é bem de justiça, de ser fiel, na palavra de Deus, na obediência, no temor, no exemplo. E era um casal muito respeitado no meio dos judeus, na sinagoga, pelo povo judeu, E eles já tinham, assim, idade avançada. E Isabel não conseguiu ter filhos, Ela era estéril. E naquela época, era muito importante para a mulher ter filhos. Se ela não reproduzisse, não fizesse uma família, os seus herdeiros, a sua geração futura, ela era considerada como um galho seco de uma árvore, Aquele galho, aquela parte ali, não frutificou, não floresceu, não produziu nada, é seco. Para que serve uma coisa seca? Para cortar e jogar fora. Era tida desta maneira a mulher que não gerava, que era estéril. Então elas sofriam muito. Hoje em dia nós temos muitos recursos de tratamentos, para fertilidade, para infertilidade do casal, exames, até fertilização in vitro, tem muitos recursos, irmãos? Mas naquela época não. A medicina não tinha ainda essa ciência toda. Então era a fé, é a vontade de Deus e a fé. E não sabemos aqui como Isabel se portava diante disso. Sabemos que ela era fiel a Deus, servia no templo, era dedicada, ela tinha uma vida exemplar, mas eu acredito que pela própria pressão da sociedade ela tinha essa tristeza, ela tinha essa necessidade, como a Bíblia relata com outras mães que eram estéreis, o Senhor visitou abrindo a madre
como Ana, né? A própria mãe de Sansão. E Jesus visitou essas mulheres e outras também, né? E no nosso tempo, Deus também visita as mulheres e abre as madres. Eu sou testemunha viva disso, porque Deus abriu a minha madre, né? Eu fiquei 10 anos sem conseguir engravidar. Tive uma gravidez com um filho mal formado, que viveu apenas 8 horas. E depois de 2 anos, mesmo fazendo o tratamento, foi com muita dificuldade que Deus deu o meu primeiro filho e a minha filha, que veio 1 ano e 8 meses após. Muita oração, muito clamor, muita vigília, muito jejum para Deus me dar esses filhos, mas Ele me honrou, como honrou Isabel, como honrou Ana, e abriu a minha madre, e eles são bênçãos na minha vida. Hoje em dia já estão grandes, casados, para a glória de Deus. E Deus, irmãos, enviou um anjo a esse casal no momento em que Zacarias foi escolhido para oferecer um sacrifício. E ele entrou ali para oferecer o sacrifício e o anjo apareceu para ele. Que coisa linda, né, irmãos? Quando o anjo de Deus aparece, nos traz uma mensagem, nos faz uma promessa, faz um mover. É coisa maravilhosa que nós não conseguimos nem expressar com as nossas palavras. Glória a Deus. E o anjo do Senhor falou com Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então, se Deus estava falando com Zacarias, que ouviu a oração dele, significa que ele pedia ao Senhor para ter um filho. E aí, em seguida, já veio a promessa: foi ouvida a tua oração e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a qual porás o nome de João. E aí fez promessas sobre a vida desta criança, que ele seria cheio do Espírito Santo, que ele seria uma criança, um menino, que já deu o nome de homem, né? Separado, não beberia vinho nem bebida forte, né? Seria um nazireu de Deus, um separado para Deus, né? Que coisa linda, o Senhor já prometeu, já veio escolhido antes do ventre. No ventre ele já foi cheio do Espírito Santo para fazer todo o ministério de proclamação e preparação do caminho para a vinda do Messias. Que missão gloriosa, né, irmãos, de João Batista? Que honra para esse casal ter este filho. E passado algum tempo, né, irmãos, nós vemos na história que Isabel concebeu, né? Isabel ficou grávida, apesar da idade avançada, e por terem a idade avançada, Zacarias duvidou, assim, né, um pouco desta promessa tão gloriosa e surpreendente, que o anjo falou: para que você saiba que é Deus, você vai ficar mudo, para você ter mais fé e confiar mais. E assim foi. Isabel concebeu, Deus abriu a madre de Isabel, e ela ficou muito feliz e radiante. Ela desfrutou desta maternidade com muita alegria e criou João Batista, conviveu com ele, preparou ele para ser o profeta que ele foi. Sabia que havia perseguição, que havia sofrimento sobre o filho dela, mas ela não hesitou. Ela cumpriu todo o propósito de Deus na vida daquela criança, ensinando, preparando ele, orando com ele, ensinando a palavra, levando ao templo. E assim João Batista cresceu e foi assim, se fortalecendo, se edificando, se preparando, né, para a missão tão gloriosa que ele teve, né, irmãos? Até o período em que ele
foi para o deserto e ali ele ficou vivendo isolado só para Deus e para a pregação. Ele foi um grande pregador. A palavra que ele falava era dura, era de arrependimento, e o batismo que ele batizava era para perdão dos pecados, né? Preparando o povo, aproximando o povo de Deus, despertando no povo a busca pelo Senhor, porque o povo ficou esperando o Messias e aí demorava um pouco e vinha outros deuses, vinha ídolos, vinha outros encantamentos mundanos e se esqueciam da palavra de Deus, né? Se esqueciam do que o profeta Isaías havia anunciado. Mas João Batista, ele trouxe estas palavras do profeta Isaías e começou a proclamar e fez todo o seu ministério até o batismo de Jesus, né, irmãos? Simbolicamente, Jesus, se batizou para a confissão dos pecados, embora saibamos que ele é o Filho de Deus, sem pecado, sem mancha, mas para dar o exemplo aos homens de que devemos fazer esta confissão pública dos nossos pecados e nos arrependermos do nosso mau caminho para termos a salvação, né? E João Batista foi um grande homem e teve uma vida dura, né? Eu acredito que Isabel, como mãe, ela sofria de ver ele passar por perseguições, né? E ter uma vida assim separada, diferente de outros jovens, de outros homens. Mas ela aceitava aquilo como uma missão, com uma renúncia, uma abnegação, uma entrega deste filho para Deus. Então, irmãos, nossos filhos, quando o Senhor permite que a gente gere um filho, ele não é mesmo para nós, ele é para o mundo, mas assim no sentido de ser algo importante nesta humanidade, ter uma missão, ter um propósito. Nossos filhos têm essa missão e um propósito, e nós, como mãe, temos que orar para que o Senhor cumpra esses propósitos na vida dos nossos filhos, porque Satanás, ele vai tentar impedir de todo jeito, quando é criança, quando é adolescente, quando é mais jovem, até quando é adulto. E nós, como mãe, temos que ficar na retaguarda ali, no silêncio, aconselhando, mas intercedendo dia e noite, para que o propósito de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos, ainda que seja um pouco sim de sofrimento, né, de dor, um caminho mais espinhoso, mas que ele seja alvo da vontade de Deus, que ele seja um instrumento que Deus use para fazer e cumprir o seu propósito. João Batista preparou o caminho. Ele foi como uma escada, né? Como um meio de acesso. Ele não teve a glória, o louvor, a exaltação, principalmente na humanidade. Sabemos que diante de Deus ele está glorificado, né? Mas aqui na terra foi uma vida de humilhação até a morte, daquela maneira cruel, né? Que ele foi decapitado, né? E a cabeça dele foi levada numa bandeja diante do rei, numa festa. É muito humilhante. Olha a dor que essa mãe sentiu. Mas o propósito de Deus foi atingido. E nós temos que orar e clamar e perseverar para que o propósito do Senhor, que os planos, projetos do Senhor seja alcançado na vida dos nossos filhos, para que o nome dele seja glorificado, e nisso nós também temos alegria. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa nos fazer como Isabel, mulheres justas, mulheres temente a Deus,
mulheres que sirvam ao Senhor no templo, na obra dele, nas missões, na caridade, na intercessão, no amor, no aconselhamento, num cuidado físico, às vezes num prato de comida, um servir na casa de uma irmã que está doente, a gente vai lá, lava uma roupa, faz uma faxina, faz uma comida, tudo isso é serviço para o nosso Deus. Que sejamos como Isabel, essa mulher de fé, de esperança, essa mulher que perseverou, que não duvidou, que mesmo velhinha ficou grávida e teve esse filho. E ela teve a oportunidade de conhecer o Filho de Deus ainda no ventre. Que coisa linda, né? Que quando a prima dela, Maria, mãe de Jesus, foi visitá-la na gravidez, assim que ela ouviu a voz de Maria, a Bíblia fala que João Batista, no ventre de Isabel, começou a se agitar, a se movimentar. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e tomada em profecia para falar com Maria, né? Dizendo que aquele fruto que Maria estava esperando era o Salvador do mundo e que viria e faria uma grande obra na humanidade. Então ela era uma profetisa também do Senhor. Que coisa linda, né? A vida de Isabel. Uma mulher que renunciou glórias, poder e posição e serviu ao Senhor para gerar este filho que iria preparar o caminho para o Salvador. Então, irmãos, vamos permanecer na vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade, nem sempre é a vontade de glória, de esplendor, mas ela é perfeita, boa e agradável. Amém? E quando o anjo falou com Maria sobre o nascimento de Jesus, no versículo 37 deste mesmo capítulo, ele falou assim: porque para Deus nada é impossível. Então, a estéril pode dar frutos e Jesus pode ser gerado sem a semente do homem. São milagres que Deus faz na humanidade e Ele faz ainda conosco esses milagres. Ele tem feito conosco, Ele já fez na minha vida. Eu sou testemunha dos milagres de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui para não me prolongar muito. Eu acredito que o que Deus colocou no meu coração para falar sobre esta grande mulher de Deus, chamada Isabel, eu passei para vocês. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Eu agradeço a grande oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.